mais um debate político. E hoje nós vamos falar sobre Defensoria Pública do Estado do Amazonas. E para isso, a gente tem aqui conosco, no estúdio do Convergente, o defensor-geral Ricardo Paiva. Muito obrigada. Eu que agradeço, quero cumprimentar todo mundo que acompanha o debate político, todas as pessoas que acompanham o portal Convergente e dizer que é um prazer, estou à disposição. Vamos conversar, né? Sim, principalmente porque o nosso programa é transmitido pela TV Onda Digital para todos os municípios do estado do Amazonas. E falar sobre defensoria, a gente vai falar sobre os polos da defensoria nos municípios, que inclusive, vou dar o spoiler, né? O defensor já viaja, vai ter também polos que vão ser inaugurados ainda, não é verdade? Com certeza, a Defensoria vem aí numa caminhada para a inauguração de novas unidades no interior, né? A ideia nossa é fortalecer a nossa atuação no interior do estado, e nós inauguramos recentemente o polo de Itacoatiara, e em breve a gente vai inaugurar ali uma unidade em Manicoré, ali no Médio Madeira, que a ideia toda, Érica, é estar mais perto da população. E para isso, olha só, o presente que a gente conseguiu aqui, né? De primeira mão, a revista Defender. É uma revista que está falando de todas as ações da Defensoria, né? Eu vejo aqui que tem já duas publicações. E para a gente ainda já pegar o mês de agosto, que a gente está falando sobre o Dia dos Pais, a gente também noticiou isso no Convergente. Tem o Direito no DNA, que é um projeto Eu Tenho Pai. Fala um pouquinho para a gente sobre esse projeto. Bom, a Defensoria, Érica, antes de falar do projeto, falar da revista, a Defender é uma revista que a Defensoria produz, né? É uma edição própria da Defensoria, ela é uma edição semestral e ela faz um resumo dos principais pontos de atuações da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, né? Na última edição, a gente noticiou um mutirão que a gente fez em terra indígena Yanomami, e a capa dessa atual edição é justamente sobre o DNA. A Defensoria, percebendo a necessidade da população de ter o reconhecimento das crianças muitas vezes pelo pai, e que quando a gente apresentava uma ação de investigação de paternidade, chegava na hora do julgamento, eles não tinham condições de custear esse exame de DNA e você ficava na dúvida ali de quem era a paternidade, a Defensoria resolveu oferecer gratuitamente nos seus atendimentos o exame de DNA. Então nós contratamos dois laboratórios, um voltado para a capital e o outro voltado para o interior do estado do Amazonas, e a gente tem, por ano, 1.000 exames de DNA para a capital e 1.000 exames de DNA para o interior. E o Eu Tenho Pai é um programa que a gente tem feito durante o ano, são mutirões que a gente faz voltado exclusivamente para o reconhecimento da paternidade. Esse Eu Tenho Pai é um programa local da Defensoria Pública do estado do Amazonas, mas existe um programa que ele é nacional, que ele reúne todas as defensorias públicas do Brasil, que é o Meu Pai Tem Nome, e a gente participa dele também. Ele geralmente acontece próximo do Dia dos Pais, né, no mês de agosto, e aí a gente vai fazer também um mutirão e garantir que pelo menos 300 pessoas tenham acesso ao atendimento e possam usufruir desse teste de DNA gratuito. Ricardo, você é pai, né? E aí, para isso, eu queria perguntar sobre esse tipo de ação, como que isso mexeu também com os defensores que atuam, né, que estão ali, que discutem com você sobre esses projetos, e esse olhar, né, da assistência que está dentro de um cunho social para a população, os relatos que vocês com certeza acompanham, né? Fala um pouquinho para a gente desses bastidores. Bom, a figura paterna, ela é importante para todo mundo, né? A gente sempre valoriza muito a mãe, que eu acho que é quem tem na criação, na educação do filho, um papel maior, né, que se dedica muito mais. Mas é importante você também ter uma referência paterna. E esse programa, o DNA que a gente oferece, ele leva muita dignidade às pessoas, porque são pessoas que querem ser reconhecidas, têm direito ao reconhecimento do seu pai, mas elas não têm condições de custear. E aí a gente gera um outro problema, porque a gente também não consegue obrigar esse pai a pagar a pensão alimentícia. Então, quando a gente traz uma construção em que a gente garante a essas pessoas o exame de DNA gratuito, a gente garante verificar se realmente aquela pessoa é o pai. E ele, em sendo o pai, a gente já parte para as outras discussões, que é o quê? A participação desse pai, tanto nas visitas quanto na questão alimentar, porque é dever de ambos, tanto do pai quanto da mãe, prover as crianças, prover os filhos. Interessante isso. Você já está há 4 anos na frente da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, né? A gente sabe que, olhando um pouco da sua história, você já tem 20 anos
Conta aí pra gente, para as pessoas que estão acompanhando, entender quem é o Ricardo Paiva. Bom, eu entrei na Defensoria em 2002, em março de 2002, como estagiário ainda, né? Estava ali conhecendo, num período de formação ainda, e me encantei por essa instituição que tem uma missão, Érica, para mim, que é das mais bonitas, uma missão muito nobre, que é ajudar as pessoas. O que a Defensoria faz no dia a dia é ajudar as pessoas, é empoderar as pessoas, tirar pessoas da invisibilidade. E aí veio o concurso para defensor público, eu ainda estava no último ano de faculdade, falei, eu vou fazer, vamos ver, vai que dá certo, né? E graças a Deus eu fui aprovado. A Defensora Pública Geral, na época, que era a doutora Lourdes, ela me nomeou para um cargo de servidor para eu aguardar a nomeação enquanto defensor. E de lá para cá, são pelo menos 18 anos como defensor público, né? Eu entrei em 2005, fiz 18 anos agora como defensor público, mas de casa, de defensoria, a gente tem mais de 20 anos. E em 2019, no final de 2019, ali teve o processo eleitoral, eu fui um candidato único, né, e os colegas, os pares entenderam que era o momento de eu estar à frente da instituição e de dar a minha contribuição. Hoje eu já estou com pelo menos 3 anos e meio, o mandato termina em fevereiro do ano que vem, e a partir daí vem um novo defensor-geral, uma nova defensora-geral, a depender da escolha dos pares. Você já tinha expertise como defensor, né? Mas está à frente agora, na área de gestão. Qual é a diferença? Muda tudo, né? Enquanto defensor público, a minha ideia é ouvir o relato das pessoas e transformar aquilo numa medida judicial ou até mesmo extrajudicial. Quando você vai para a parte de gestão da instituição, os parâmetros são outros, as necessidades são outras, as exigências do cargo são outras, as pessoas que te buscam trazem outros tipos de demanda, porque o que você precisa fazer é viabilizar os bons projetos e fazer a instituição continuar crescendo. Quando eu entrei na Defensoria, Érica, como defensor público geral, a gente tinha 5 polos no interior. E ao longo desses anos, desses 3 anos e meio aí, pouco mais de 3 anos e meio, nós conseguimos inaugurar pelo menos mais 6 polos. A gente conseguiu nomear pelo menos 300 servidores. A gente conseguiu ampliar o número de atendimentos. Pra você ter uma ideia, a gente saiu de 600 mil atendimentos no ano para 800 mil atendimentos no ano, que foi o que aconteceu ano passado. Então, é um alcance da Defensoria muito maior. E isso requer muitos outros conhecimentos. Eu precisei fazer um MBA de gestão para entender mais ou menos e me preparar para aqueles desafios. Você precisa ser o porta-voz da instituição, então você precisa se preparar para falar pela instituição. Enfim, são diversas necessidades, expertises que pedem, que são completamente diferentes da função do dia a dia, que é defensor público. Aproveitando isso, a gente vai falar sobre pandemia. Você pegou o período de pandemia. A Defensoria, ela passou por uma reestruturação, porque o sistema ficou também informatizado, e isso foi muito novo, porque o público da Defensoria são de pessoas que estão em vulnerabilidade social. Aí, para ter acesso, começar a usar a internet de fato, o contato pelo WhatsApp e esse cuidado também com os golpes, né, que tem. Fala um pouco sobre esse processo de mudança para a gente. Bom, lembrando da pandemia, a gente volta um pouco no tempo e lembra que o lema da Defensoria passou a ser salvar vidas. Eu assumi dia 2 de março de 2020 e 10 dias depois a gente estava numa pandemia no Amazonas, né? Segunda onda, né? Na realidade foi a primeira onda ainda. Foi o primeiro momento em que a gente entrou e a minha posse foi uma posse em que todo mundo estava liberado, todo mundo pôde ir e 10 dias depois fechou tudo. E como que a gente vai transformar uma instituição que na sua essência atende pessoas carentes, né? E a gente precisou ali em questão de 1 semana, 2 semanas, mudar todos os nossos canais de atendimento para garantir que aquelas pessoas que antes tinham acesso presencial passassem a ter os meios digitais para o seu atendimento. Então a gente deu uma guinada de 180 graus, foi algo que nos pediu muito empenho. Pra você ter uma ideia, Érica, eu não parei um dia na pandemia, eu não pude me recolher como as outras pessoas fizeram, porque eu entendia que naquele momento eu tinha que estar ao lado da população e que a Defensoria tinha um papel essencial. Então nós tivemos diversas atuações, nós suspendemos o transporte fluvial, que num primeiro momento as pessoas ficaram um pouquinho incomodadas, porque os rios são as nossas estradas aqui no Amazonas, mas um estudo da UFAM diz que nós salvamos 1.200 vidas
com esse bloqueio do transporte fluvial, nós evitamos que 123 mil pessoas fossem contaminadas pela Covid. E isso nos dá uma alegria muito grande, porque demonstra que a gente trilhou um caminho que foi bom para a população e, de certa forma, cumpriu o nosso papel enquanto instituição que cuida das pessoas muitas vezes invisíveis. Pensando nisso, o que ficou agora na Defensoria? Eu vi que a Defensoria ela continua com o sistema, né, que está se atualizando em termos das audiências. Elas continuam online, as audiências voltaram, está híbrido. O judiciário, de uma certa forma, ele está hoje num processo híbrido, né? Você teve uma determinação do CNJ para que as audiências voltassem a ser presencial, mas caso as partes peçam, você pode trabalhar para que essas audiências sejam virtuais. A Defensoria Pública hoje voltou totalmente para o atendimento presencial. Então, todas as nossas unidades, tirando aquelas que estão em reforma, mas todas as outras unidades estão abertas à população, mas a gente também dá a opção para a população escolher. Para mim é mais cômodo o atendimento virtual. Você consegue ter um canal, a gente lá pelo site, defensoria.am.def.br, você tem um guia de atendimento lá, que tem um passo a passo, onde você consegue agendar o seu atendimento, você consegue dizer se você quer um atendimento virtual ou um atendimento presencial, e os canais do atendimento. Além disso, você tem o número 129 que você pode ligar, a ligação é gratuita, não importa dizer isso para a população e para todos os telespectadores, e lá a gente tem uma rede de colaboradores, de pessoas que vão entender essa demanda dessa pessoa e direcionar para as unidades, para os órgãos de atuação da Defensoria. Então hoje a Defensoria ela tem tanto o atendimento presencial quanto o atendimento virtual, e aí vai depender do que é mais conveniente para o assistido. Defensor, no estado do Amazonas as pessoas são mais de corpo a corpo, né? A Defensoria ela recebe aquela demanda da pessoa que chega lá no polo? Com certeza. Hoje nós temos 11 polos no interior do estado, a gente chega a atender, Érica, 59 municípios. Lógico que a Defensoria funciona por sistema de polos, então vou dar um exemplo para a população entender. Eu tenho ali o polo do Baixo Amazonas que tem sede em Parintins. Ele também atende Barreirinha e atende Iamundá. A população de Parintins consegue um atendimento presencial de forma mais facilitada. A população de Iamundá e de Barreirinha, que não quer se deslocar até Parintins, ela consegue o atendimento pelo WhatsApp. E aí nós começamos a fazer uma outra coisa que é o aprimoramento do que eu diria que seria o aprimoramento do polo. Em Barreirinha a gente instalou uma unidade descentralizada, onde essa pessoa, ao invés de precisar ir a Parintins, ela vai lá nessa unidade, lá a gente tem uma equipe de colaboradores, geralmente uma parceria com a prefeitura, e você, se for uma demanda simples, você tem um atendimento ali presencial. Se for uma demanda complexa que precisa do contato com o defensor, na hora você já entra numa videoconferência com o defensor que vai estar em Parintins. Então, a Defensoria tem procurado usar a tecnologia para se aproximar da população. Mas eu acredito que sim, que a gente tem conseguido estar perto da população e dar vazão às necessidades dela, principalmente presencialmente, e sobretudo considerando que a nossa população ela tem muitas vezes uma baixa escolaridade, o assistido da Defensoria efetivamente é uma pessoa muito pobre, uma pessoa que muitas vezes não tem literância digital, então vai ter muita dificuldade ali Sim. de mexer num telefone, não vai ter um smartphone, às vezes sequer tem internet. Por isso que o WhatsApp é fundamental, né? Com certeza, porque aí você encurta essa distância e hoje é uma rede que ela é muito popular entre as pessoas. E você pode ter acesso aos contatos da Defensoria aqui conosco, que está bem aqui passando para você. E continuando, agora vamos falar sobre as ações que você vem realizando à frente como defensor geral. Pensando nesses 4 anos, vamos começar agora primeiro com o contra e depois o a favor. O que você, analisando, poderia dizer assim, Érica, eu esperava ter feito isso e não consegui fazer? Ou eu poderia ter melhorado isso? Eu sei que pode ser muita coisa, mas vamos pensar em algo muito mais específico. São sonhos, né? Quando a gente entra nesses cargos, a gente quer realizar sonhos, né? Eu acho que uma coisa que poderia ter sido melhor, eu acho que é o aumento de orçamento, né? Infelizmente, nesse período, a gente conseguiu aumentar o orçamento uma única vez, né? E isso limitou muitas ações. Fala pra gente sobre esse orçamento, como é que ele é? A Defensoria tem um repasse que acontece mensalmente, de 12º, né? No final do ano, no meio do ano é aprovada a LDO, que fixa um percentual para as instituições que têm autonomia, né? E no final do ano a LOA define como que você vai gastar esse recurso. Hoje a Defensoria conta com orçamento de 1,6, enquanto as outras instituições do sistema de justiça
tem um orçamento maior. Mas a necessidade da defensoria, ela não cabe em 1,6. A gente está falando aí de 180 milhões, 190 milhões. A defensoria precisaria de um orçamento maior. Para quê? Para conseguir alcançar efetivamente todos os municípios do interior, colocar defensor em todas as comarcas. Isso, na realidade, é um comando da Constituição que diz que em cada comarca desse país é necessária a presença de um defensor público. Como a gente não tem o recurso suficiente, aqui a gente mudou para a sistemática de polos, em que no polo eu concentro um número de defensores e esses defensores têm a obrigação de uma vez por mês ou a cada 2 meses de se deslocar até esses polos para fazer o atendimento presencial, garantindo que aquelas pessoas que não têm acesso à internet, não têm acesso à telefonia, possam ir. Então, o orçamento seria um ponto. O outro ponto, eu acho que... E o orçamento também da DPU, né, que também vem, né? O orçamento da DPU, ele volta um pouquinho mais para o governo federal, né? O orçamento da DPU precisaria ser maior para garantir que tivesse também defensor público da União em todas as comarcas onde tem Justiça Federal, né? Principalmente nas que tem Justiça Federal. Mas pensando entre, por exemplo, a Defensoria do Estado do Amazonas e as outras dos outros estados, você acha que a gente está recebendo da União algo que condiz ou não? Eu acho que o nosso orçamento poderia ser melhor, né? Por exemplo, eu tenho defensorias como a do Rio de Janeiro que consegue atender todos os municípios do Rio de Janeiro, né? Uma defensoria mais antiga. A gente tem defensorias, por exemplo, a Defensoria do Distrito Federal, ela consegue atender todos os locais. Então a gente precisaria de uma ampliação para atender todos os locais. O Mato Grosso consegue atender todos os locais. Então a Defensoria precisaria de um incremento orçamentário para conseguir, pelo menos uns 0,2 a mais, já seria, eu acho, um caminho muito bom. Além dessa questão orçamentária, nós trabalhamos o quê? A construção de unidades próprias no interior. Porque qual é a ideia da unidade própria, né? Se a gente for pensar em termos financeiros, talvez ela não seja tão interessante. Mas é passar para a população que o processo de interiorização da Defensoria é um processo sólido, que a Defensoria, onde ela está chegando hoje, ela não vai mais sair, porque ela está investindo numa unidade própria, ela está fazendo concursos regionalizados, com que essas pessoas que vão trabalhar nesses municípios não podem mudar para outros municípios, para dar a cara ao município de que a defesa, ou para mostrar para a população do município que a Defensoria dali não vai mais sair, que ela veio para ficar. Então a gente vai conseguir construir pelo menos 7 unidades no interior, mas a gente queria também, e eu acho que isso vai ficar faltando, construir uma unidade em Tefé, eu acredito que a gente não vai conseguir fazer, e em São Gabriel da Cachoeira, que eu acho que aí a gente fecharia com chave de ouro as construções das unidades. Dentro desses conjuntos de ações que estão aqui na revista Defender, qual é as ações ou a ação que você desenvolveu nesses 4 anos junto com os defensores, né, toda a equipe da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, que você mais se orgulha? Eu acho que a carreta é muito legal, porque a mobilidade dela garante com que a gente chegue muito perto da população, a gente descentraliza os nossos atendimentos. Então a carreta, eu acho que seria o número 1. E eu coloquei no número 2, que eu acho que é esse exame de DNA. Ele leva muita dignidade para as pessoas, porque a Defensoria ajuda efetivamente quem não tem condições de pagar. Pra você ter uma ideia, numa ação dessa de DNA, se você não tem condições de pagar o exame de DNA e a gente entra com a ação, é um processo que às vezes vai passar 1, 2, 3, 4 anos e você ali sem ter o nome do seu pai no registro de nascimento e sem ter a contribuição dele financeira para que você possa se sustentar. Então essas 2 ações, elas são essenciais. E a gente trabalha, né, para entregar ou deixar para o próximo defensor geral um barco. A ideia é que a gente pudesse fazer um barco para esse mesmo serviço que hoje é feito pela carreta, ele pudesse ser feito pelo barco usando os rios. A gente aproveita e fala um pouco sobre essas eleições que vai ocorrer, né, para o novo defensor geral. Como é que acontece esse processo? Bom, a cada 2 anos a gente vive um processo eleitoral na Defensoria. Ele geralmente acontece no final do ano, né? Nós estamos aqui em 2023, algo que deve acontecer ali no final de novembro, início de dezembro, mais ou menos. Todos os defensores que tenham mais de 35 anos e sejam estáveis podem concorrer ao cargo de defensor público geral. É feita uma primeira eleição dentro da classe, onde você forma uma lista tríplice. Então, cada eleitor, cada defensor que vai votar, pode votar em até 3 nomes, se assim tiver. Essa lista tríplice é encaminhada para o governador e ele escolhe um dos 3
para comandar a Defensoria Pública. Então, é nesse processo. As últimas 3 eleições a gente teve candidato único, né? Na eleição do Rafael, na recondução dele, não teve nenhum candidato, e nas minhas 2 eleições também não teve nenhum candidato, foi ali mais um plebiscito, né? Os colegas, de uma certa forma, dizendo se concordariam ou não com a escolha, e graças a Deus a gente teve uma boa aprovação nessa última. Nós tivemos 90% dos votos, mesmo sendo candidato único, né? E isso ajuda muito porque dá legitimidade à atuação. Pensando nessas ações, que a gente já está chegando quase no final do debate político, nesse quadro de entrevista com você, porque a gente ainda vai ter o Fala Povo, eu estava pensando aqui, estava lendo aqui a revista, e está dizendo que teve um marco histórico onde você fez prestação de conta com os deputados estaduais. Por quê? Outros não fizeram da forma como você fez. A gente sabe que houve esse processo de transparência, que houve toda uma mudança nesses últimos, eu acredito que 10 anos, né? Fala um pouco. Antes de até responder sua pergunta, Érica, é importante deixar registrado que a Defensoria hoje ela é uma das instituições que tem o maior nível de transparência no Estado. A gente fica à frente até do Tribunal de Contas, né? Existe uma instituição chamada Tricom que ela mede o nível de transparência das instituições e no Estado do Amazonas a Defensoria ficou à frente até do Tribunal de Contas. Eu acho que esse ano vai ser um pouquinho diferente, que eles vão aprimorar lá o que falta, mas é algo que é importante para a população porque ela tem conhecimento de todas as informações. Por que foi um momento histórico essa prestação de contas? Porque isso não existia. Nós encaminhamos um projeto de lei para a Assembleia para instituir uma obrigatoriedade do Defensor Público Geral uma vez no ano ir até a Assembleia Legislativa prestar contas de tudo aquilo que aconteceu no ano anterior. E por que isso é importante? Porque a gente trata de recursos públicos, né? E quem faz muitas vezes aprova a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, são os deputados. Então é importante que eles tenham a exata noção do que nós estamos fazendo com cada centavo, com cada real que a população investe na Defensoria Pública. Então a gente fez questão de fazer isso. Bom, a gente está usando recurso público, bora gerar uma obrigatoriedade para que o Defensor Público Geral vá até a Assembleia Legislativa e diga assim, olha, nós usamos recurso com a carreta, nós estamos oferecendo exame de DNA, nós nomeamos 300 servidores, nós nomeamos 50 defensores públicos, a gente criou ou construiu pelo menos 5 polos, a gente nomeou mais pessoas para o interior do Estado, enfim, eles precisam ter a ideia do que a Defensoria anda fazendo, porque teve um período em que os deputados iam para o interior e muitas vezes não viam a Defensoria. Ou, quando a gente ia pedir orçamento, eles falavam assim, mas o que vocês estão fazendo com esse recurso? Agora não, agora a gente vai lá e mostra, a gente apresenta um relatório anual de tudo aquilo que a gente fez com recurso e há uma apresentação do Defensor Geral e depois a gente fica à disposição deles para qualquer dúvida, para qualquer pergunta que eles queiram fazer. Por isso que é importante que os deputados estaduais não faltem às reuniões sobre a LDO. E a gente já vai finalizando, e eu vou deixar esse espaço para você, já agradeço, e eu gostaria que você falasse com a população que está assistindo a gente, principalmente para as pessoas que ainda não conseguiram ter acesso à Defensoria Pública do Estado do Amazonas, porque o direito à justiça ele é muito difícil, ele é oneroso, e para essas pessoas, eu gostaria que você falasse sobre o que é a Defensoria, e o que elas podem esperar ainda da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Bom, essa é a parte mais legal e uma das mais importantes, porque eu adoro falar de defensoria, né? Ano passado nós atendemos, como eu disse, 800 mil pessoas. E ainda assim, parece que não foi suficiente, porque a demanda da população aumentou muito, né? Para você ter uma ideia, a gente chegou a fazer uma pesquisa, Érica. 7 em cada 10 pessoas que procuram a Defensoria Pública ou perderam a renda ou tiveram uma redução da sua renda ali no pós-pandemia. Então, esse empobrecimento da população, ele vem até a Defensoria. A Defensoria, e isso é importante para o nosso telespectador, é uma instituição que cuida das pessoas carentes. Aquelas pessoas que não têm condições de pagar um advogado ou pagar as custas de um processo e precisa resolver uma demanda judicial ou precisa apresentar uma defesa, ela pode ser atendida pela Defensoria Pública. E nós temos diversos canais de atendimento. Se você entrar no site da Defensoria, o defensoria.am.def.br, lá a gente tem um guia de atendimento e a gente repaginou o nosso site. E a primeira parte que aparece é a parte voltada para a população. Horário de atendimento, locais de atendimento
e como que você consegue o atendimento. Quando você clica nesse guia lá, ele tem um passo a passo que vai lhe direcionar para você entender qual a demanda ou onde se encaixa a sua demanda dentro da Defensoria Pública. Ah, eu não tenho acesso à internet, é muito difícil para mim acessar? Liga no 129. Lá a gente vai ter uma rede de colaboradores que também vai lhe atender. E a Defensoria tem diversas atuações. Na área de família, que eu falei que tem a questão do exame DNA, a pessoa que precisa de um divórcio, uma separação, vive em união estável, vive com alguém e quer se separar, ela pode procurar a Defensoria. Ah, eu queria a guarda dos meus filhos, queria discutir, a Defensoria ajuda nisso. Ah, meu pai faleceu e eu preciso abrir um inventário, a Defensoria tem esse atendimento. Situação de regularização de terra. Regularização de terra, a gente tem ali um núcleo fundiário que permite com que você discuta essa questão de regularização do seu terreno. Ou, meu vizinho invadiu meu terreno 1 metro, eu quero que ele devolva esse 1 metro, a Defensoria também faz essa atuação. Eu comprei um telefone, ele deu problema e a loja não quer trocar. A gente tem um núcleo de defesa do consumidor que vai lhe ajudar. Esse núcleo de defesa do consumidor atua na questão da água, da energia, de qualquer demanda ou qualquer consumo que você tenha e tenha algum tipo de defeito. Eu estou respondendo a um processo criminal e preciso apresentar defesa. A Defensoria também atua. Digamos que eu precise de uma atuação na área de saúde. Estou precisando fazer um procedimento cirúrgico de urgência e não estou conseguindo. Medicamento a também, Defensoria, né? Medicamento de alto custo, medicamento que não está sendo fornecido, a Defensoria também consegue lhe ajudar. Enfim, mulher vítima de violência, mulher foi vítima de violência, ela precisa de um atendimento, ela está naquele momento fragilizado, a Defensoria tem um núcleo de defesa da mulher que vai dar o apoio para ela, vai garantir a medida protetiva, vai garantir todo o apoio, enfim, a Defensoria tem um leque de ações. E como eu disse no início, o nosso objetivo principal é ajudar você. Nós ainda temos muitos desafios. É um debate como esse que ele se torna, falando de política de uma forma educativa. Você continua conosco porque agora a gente quer saber o que a população espera, o que ela sabe sobre o que é a Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Eu acho que a Defensoria Pública ela é muito importante porque ele dá acesso à população que não tem tanto recurso financeiro também, que estão numa, como que eu posso falar? Numa situação na sociedade que não tem tanto amparo assim, tanto do Estado quanto das pessoas que deveriam prestar atenção nela. E isso faz com que elas tenham, como que eu posso dizer, mais acesso aos seus direitos e às coisas que elas deveriam, em tese, ter, mas que nem sempre acontece com tanta eficácia. Eu acho que uma das coisas mais principais que a gente poderia fazer é tanto da divulgação pelo próprio Estado, melhorar isso, mas a gente também tem que ver que também tem pessoas dessa população de baixa renda que não têm nem acesso, por exemplo, à mídia social ou à própria internet. Então eu acho que a gente poderia também utilizar pessoas mesmo, voluntários, para a gente ir mostrando o quanto isso é importante e que elas têm que exigir seus direitos. Na prática, né, quando a gente fala de defensoria pública, vai ali, o Estado vai te oferecer, mas nem sempre ele tem aquela rapidez ou vai solucionar o teu problema com tanta eficácia, exatamente, eficácia. Eu acho que deveria melhorar, porque existem ainda muitas mães solo, né, que não têm essa ajuda. Às vezes elas vão lá procurar a Defensoria Pública e elas não conseguem. Algumas também não têm muito dinheiro para poder estar indo, correndo atrás, né. Então eu acho que eles deveriam ir atrás dessas pessoas, ao invés de esperar elas irem atrás. Os próprios anúncios na televisão mesmo, para as mães estarem ali vendo, para as pessoas estarem tendo acesso, né, porque existem ainda muitas pessoas que não têm acesso à internet, mesmo a gente pensando que tenha, né? Mas não tem. A força do direito deve superar o direito da força. Rui Barbosa. Isso significa que o direito, para se consolidar, ele tem que ir muito além. Isso é cidadania, isso é acesso à justiça. Mas aquelas forças que são de influências políticas, que são de pessoas que buscam pelo poder, ela não pode interferir a justiça de fato e de direito. A gente tem que lutar por isso. Eu, você, porque essa luta é de todos nós. Ter justiça, acesso a direito, fazer valer o que é lei, isso é para todos nós. E eu quero convidar você para acompanhar o nosso debate político toda terça-feira, 22 horas, pela TV Onda Digital, canal 8.2. Você também pode acessar pelos canais do YouTube, tanto da Rede Onda Digital quanto do Convergente. Porque o seu encontro é comigo, Érica Lima.